E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Sintz e estou aqui para resolver com você mais uma questão de vestibular da ESPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. A questão que eu trago agora é uma questão que envolve sistema conservativo num pêndulo simples. Ah, mas por que o ênfase no pêndulo simples? Como todos vocês sabem, nós temos dois tipos de pêndulo: o pêndulo simples e o pêndulo cônico. São situações diferentes onde a ação das forças elas são analisadas de formas diferentes. Por isso, o ênfase em pêndulo simples, entendido? Mas antes de eu começar aqui a resolução da questão com vocês, não se esqueça, já vai ali, deixe o seu like maroto para nós, inscreva-se no canal, clique aqui no sininho de notificações para você receber informações de cada novo vídeo que eu coloco aqui no canal para você. E sempre que possível, compartilhe, né? Se você gostar do conteúdo, se você achar legal o vídeo, não esqueça de compartilhar com outros colegas. Combinados assim? Vamos à leitura do texto? Acompanhe comigo aí na sua tela. Então, a questão que nós vamos trabalhar, ela vai falar o seguinte, olha lá a leitura. Um operário na margem A de um riacho quer enviar um equipamento de peso 500 newtons para outro operário que está na margem B. Para isso, ele utiliza uma corda ideal de comprimento L igual a 3 metros, em que uma das extremidades está amarrada ao equipamento e a outra a um pórtico rígido. Na margem a corda forma um ângulo θ com a perpendicular ao ponto de fixação do pórtico. O equipamento é abandonado do repouso a uma altura de 1,20 metros, em relação ao ponto mais baixo da sua trajetória. Em seguida, ele entra em movimento e descreve um arco de circunferência conforme o desenho abaixo e chega à margem B. Bom, qual é o desenho abaixo? O desenho abaixo já vai ser dado na próxima página, entretanto, você vai ter que calcular aqui, olhem o dado, desprezando todas as forças de atrito e considerando o equipamento uma partícula. Olhem bem, uma partícula. O módulo da força de tração na corda no ponto mais baixo da trajetória é dado, considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui está o desenho que você vai ter que analisar. Bom, o que você percebe ali no desenho? Veja lá, ó. Você tem aqui a margem A, de onde vai partir o equipamento, até chegar na margem B. A ordem aqui de A para B não interessa muito, porque o movimento é nesse pêndulo que você está vendo aqui, como eu estou mostrando no nosso... com o meu cursor, ele vai partir de uma extremidade, passar pela parte mais baixa e chegar ao outro. Cara, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Considerando que isso aqui, ó, é um arco de uma circunferência, você tem que imaginar que esse negócio está dando uma volta circular aqui assim, ó. Estão entendendo? Ó, ele está fazendo um círculo. Se ele está fazendo um círculo, esse cara que está puxando para o centro aqui, a tração, ela está exatamente na posição da força que puxa a partícula para o centro. Ora, como chama-se a força que puxa uma partícula para o centro? É força centrípeta. Ah, mas não é centrífuga? Não, cuidado. Em física não existe força centrífuga. Força centrífuga seria aquela força que faz com que o objeto fuja do centro. Nesse caso, o que nós temos sempre em física é uma força que puxa a partícula para o centro da trajetória. Entende? Se puxa para o centro, você tem, na verdade, uma força centrípeta, ponto central. Sacaram? Por isso, força centrípeta. Perceberam? Vou repetir. A tração ali está na mesma linha da força centrípeta. Vamos continuar? Como que você resolve o texto? Daí ele dá aqui as opções, né? A tração, que é o que ele quer, lembre-se lá, ó, no finalzinho do texto aqui, ele fala desprezando-se as forças, né? Desprezando todas as forças, considere o módulo da força de tração, tá aqui, ó.
Ele quer o módulo da força de tração. Ora, se ele quer o módulo da força de tração e você está trabalhando nesta linha que é a força de tração, em cima dela você tem a força centrípeta, você não vai poder esquecer de levar isso em consideração. E ele está dizendo lá, ó, a tração vale 500, 600, 700, 800 ou 900 newtons. Uma delas. Entendido? Vamos continuar? Como que você monta o sistema? Então, primeira coisa, a situação indica que você tem um pêndulo e cita um arco de circunferência, como eu falei agora há pouco. Logo, o que ela indica é que tem a ação de uma força centrípeta. Fazendo um esquema representativo, nós temos o que? Aqui é o pórtico. O que seria o pórtico? A parte superior onde está travada a corda. Essa corda foi levada para uma das margens, onde eu coloco ali o corpo, né, a partícula que vai ser lançada. Essa partícula, puxando ela para baixo, você tem aqui a força-peso. Puxando ela, mantendo ela travada, você tem aqui a tração. E o que vai fazer o deslocamento para uma das margens é justamente a velocidade. Entendido? Olha, mas e a força? Não, não. O que você tem aqui é o deslocamento. A ação dessa força-tração com a força-peso vai causar um deslocamento para uma das direções. No caso do meu desenho aqui, para a esquerda. Você percebe? E o que é o vetor velocidade? Não esqueça que o vetor velocidade, quando colocado numa representação, ele indica a direção e sentido do movimento. A função do vetor velocidade é indicar a direção e o sentido do movimento. Percebe? Logo, aqui no nosso desenho, o vetor V está indicando que ele vai se deslocar para a esquerda. Portanto, esse corpo vai fazer essa trajetória, ele vai sair dessa posição que está para a posição mais baixa da trajetória. Aqui nós temos ainda a força-peso puxando para baixo, a força-tração puxando para cima e a força-velocidade puxando para a minha esquerda. Observe que forças, e é o que eu vou ter que trabalhar, no ponto mais baixo são tração e peso. Vou repetir, no ponto mais baixo que você tem são as forças tração e a força peso. Ah, mas e aquela velocidade? Volto a repetir, a velocidade indica a direção e sentido do movimento. Continuando o texto ali. Se você entendeu que eu tenho duas forças e eu tenho essa aqui, ó. A força tração, ela está puxando o corpo para cima e o peso puxando para baixo. Portanto, tração e força são peso, perdão, são forças em sentidos contrários. A resultante, como você vê aí na sua tela, a resultante aqui, ó, ela é o resultado da soma das forças. Como as forças têm sentidos contrários, a soma algébrica delas me indica que eu tenho a tração menos o peso. Ok? Então a resultante aqui é tração menos o peso. Continuando o nosso problema. Quando você tem a resultante, quem é ela? A resultante, como você vê aqui, é a soma das forças, mas ela também é a força que puxa para o centro da trajetória. Então, na verdade, a resultante é a força centrípeta. Toda vez que você tem uma força que puxa para o centro da trajetória, você tem uma força centrípeta. Continuando ali, ó. Quem é a força no ponto mais baixo da trajetória? Ora, é a tração menos o peso. Correto? A resultante é a soma das forças, a resultante é a força centrípeta. Então, a força centrípeta é a tração menos o peso. Continuando ali. Se eu considerar, inicialmente, eu preciso da força centrípeta. Aí você vai falar assim, ué, Cíntia, mas por que você precisa dessa força centrípeta? Eu estou pedindo o exercício pede atração. O texto informou que o peso vale 500 newtons. Então veja, se força centrípeta é igual a tração menos o peso, e eu tenho o valor do peso, para achar a tração, o que está faltando ali é a força centrípeta. Consegue perceber? Ó, voltando lá, o que você tem aqui atuando é força centrípeta, tração menos o peso, a força centrípeta é o que eu quero achar. Mas para poder achar essa força centrípeta, eu preciso lá da massa, viram a massa aqui, da velocidade ao quadrado sobre o raio. Ora, a velocidade está aqui, ela, ó, é essa velocidade que eu estou me referindo. A velocidade tangencial, aqui está dando a direção e o sentido do movimento. A massa
Eu vou ter que achar. O raio, quem que é o raio? Puxa vida. O raio dessa trajetória circular não é a corda. Se o raio dessa trajetória circular é a corda, então o comprimento da corda, L, é igual ao raio. Tá? Mas vamos ver como vai ficando isso. Como que eu tenho cada coisa? Então vamos lá. O peso vale 500 newtons. A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Juntando essas duas informações, eu posso dizer que a massa é o peso dividido pela gravidade. Então a massa fica 500 divididos por 10. Cortando os zeros ali, pronto, eu já tenho a massa. A massa está valendo 50 kg. Que mais que o texto me fala? Ele fala que o raio, R, é igual ao comprimento da corda, que vale 3 metros. O que falta para mim aqui? A velocidade. Mamão com açúcar até agora, né? Tranquilo nos passo a passo? Vamos continuar ali. Sabendo disso, nós vamos trabalhar agora para buscar o valor dessa velocidade. Então, como que eu vou achar? Para determinar a tração, será necessário, então, determinar a velocidade. Como que eu trabalho essa velocidade? Bom, o sistema é conservativo. Ah, mas onde o título disse isso? Lá atrás na informação. O texto falava assim para você, olha, desconsidere quaisquer atrito. Se eu não tenho atrito, a energia que começa a brincadeira, a energia que termina a brincadeira, toda vez que não tem atrito, o sistema é conservativo. Se o sistema é conservativo, a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Mas quem que é a energia mecânica? É a energia cinética mais a energia potencial gravitacional nesse caso. Por quê? Porque o corpo está afastado do chão. Continuando, quem eu tenho aqui? O que eu sei? Eu sei que a energia cinética ela é massa vezes velocidade ao quadrado. Só que a energia cinética, nesse caso, inicial, o corpo está segurando preso na mão do cara. Então a inicial vai ser quanto ali? Quem que é energia potencial gravitacional? É a massa vezes a gravidade vezes a altura. Viram as fórmulas? Então, considerando que no ponto mais alto da trajetória o corpo está parado, o cara está segurando aqui. E se o cara está segurando, a energia cinética dele é zero, porque a velocidade é zero. Quando ele passa no ponto mais baixo da trajetória, o que acontece? A altura dele é desconsiderada, é zero. E nessa fórmula, se o H for zero, tá? Ali, ó, o H for zero, a energia potencial gravitacional também fica zero. Vamos recapitular então? Eu sei que energia cinética é massa velocidade ao quadrado sobre 2. Eu sei que potencial gravitacional ela é massa gravidade vezes altura. No ponto mais alto, como a velocidade dele é zero, a cinética é zero. No ponto mais baixo, como a altura é zero, a potencial gravitacional também fica igual a zero. Agora, substituindo na fórmula que eu tenho energia mecânica final igual a energia mecânica inicial, eu tenho a mecânica final é a cinética final mais a energia potencial gravitacional. A mecânica inicial é a cinética mais a potencial gravitacional. Como o texto falou para mim que a energia potencial gravitacional final, olha aqui em cima, ó, no ponto mais baixo, é zero, e a cinética inicial também é zero, eu posso cortar as duas como vocês estão vendo aqui no texto. Continuando, o que sobra? Sobra que a energia cinética final é a energia potencial gravitacional inicial. Substituindo, quem que é a energia cinética aqui, ó? Quem que é a energia cinética? É massa velocidade ao quadrado sobre 2, está aqui. Quem que é potencial gravitacional? É a massa, gravidade vezes altura. Continuando, corta as massas. Eu tenho massa de um lado e massa do outro, multiplicando, simplifica. Continuando, sobrou o quê? V ao quadrado sobre 2 é a gravidade vezes a altura. Portanto, a velocidade ao quadrado é 2 vezes a gravidade vezes a altura. Portanto, a velocidade, vamos lembrar lá, ela é de 2 vezes 10. A altura que o cara elevou aquilo ali é de 1,2. Lembram que o texto fala que está 1,2 a mais da posição inicial? Então, a altura é 1,2. 2 vezes 10 vezes 1,2, 24. E aqui eu vou parar com V igual a 24. Ah, mas se não vai extrair a raiz? Cara, lembre-se que isso que eu estou fazendo aí é uma parte do cálculo. Que parte mesmo? Força centrípeta. Lembram? Eu preciso calcular a força centrípeta. Para calcular a força centrípeta, eu preciso da velocidade. Então, isso aí é uma parte do cálculo, é o cálculo auxiliar.
E eu não tenho raiz quadrada exata para 24, então eu deixo assim. Olha a dica, toda vez que você está no meio do cálculo e aparece uma velocidade ao quadrado, alguma coisa ao quadrado, que se eu passar por outro lado o quadrado na forma de raiz, eu não tenho raiz exata, eu deixo ele desse jeito. E agora eu vou aplicar, ó, voltando à força centrípeta. A força centrípeta não é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio? O que eu tenho? Que a massa é 50, lembra que eu já fiz isso? Quanto que é o R, o raio? É o comprimento. Quanto que é o comprimento da corda toda? 3 metros. Quanto que é a velocidade ao quadrado? Sacaram aqui, ó. A força centrípeta é velocidade ao quadrado. Aqui eu já sei que a velocidade ao quadrado é 24. Então é só colocar esse valor ali, eu não preciso extrair a raiz. Continuando, substituindo os dados, massa 50, velocidade ao quadrado 24 sobre 3. Nós temos ali 24 por 3 dá 8, então 50 vezes 8, e a força centrípeta é igual a 400 newtons. Baba até aqui? Mas o que eu queria mesmo? Lembram que eu quero a tração? E o que eu sei? Eu sei que a força centrípeta é igual a tração menos o peso quando está trabalhando com pêndulo. Logo, a força centrípeta é 400, tração não sei, peso 500, tá menos, passa para o outro lado mais, 400 mais 500 é a tração, portanto a tração é de 900 newtons. Logo, a resposta é a letra E. Por quê? Porque era aquela que falava que dava 900 newtons. Fácil? Entendido? Cara, espero que você tenha gostado da resolução da questão. Se você gostou, deixe o seu comentário aqui embaixo, né? Me diga lá, olha, achei legal a questão, não gostei da questão, nossa, é uma questão complicada, puxa vida, agora eu até tinha achado complicada, mas depois do que eu vi ficou até fácil. Deixe o seu comentário, combinado? Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe. Não esqueça de compartilhar, me ajuda bastante. E para encerrarmos, deixe aqui o seu like maroto, inscreva-se no nosso canal, marque aqui ó, no sininho de notificações para receber informações de cada novo vídeo que eu passo para você aqui no canal. E não se esqueça, se você quiser que eu resolva alguma questão para você, alguma questão específica, ou quiser tirar algumas dúvidas, você pode deixar aí embaixo nos comentários a sua questão, a sua pergunta, ou se você preferir, você pode acessar meu Instagram, @WagnerSíndice, e você pode deixar lá no meu Instagram a questão que você quer saber, a pergunta que te interessa. Combinado assim? Meus amores, beijo enorme no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.